O Santos empatou em 1-1 com o Palmeiras no Allianz Parque e o meu sentimento é semelhante àquele do Bahia na Fonte Nova. O Santos teve bons momentos, competiu, segue com desempenho melhor sob o comando do Cuca, mas não traduz isso em pontos e pelo que foi o segundo tempo, esse pontinho precisa ser valorizado. Teve gol anulado nos acréscimos, eu estou tentando outra vez ver o copo meio cheio. A gente pode dizer aqui que o rendimento não dá certo, tem muitos problemas para a gente destacar e eu vou falar neste vídeo, mas tem coisas boas. Tem o Santos atacando com qualidade, tentando de pé em pé, triangulando, o Rolaiser jogando fino da bola, mais uma partidaça, talvez a melhor dele no Santos. Então temos coisas boas e coisas ruins para falar desse empate. O Santos sai na frente, tem chances para matar o jogo e acaba sendo refém de novos erros individuais. Barreal, Lua Pérez e o VAR, a regra do toque de mão, acabou salvando também Moisés e Zé Rafael, que mostraram como o Santos tem um elenco ruim. O Cuca demorou muito para mexer porque certamente ele olhava para o banco e falava: não vai dar certo, a gente vai piorar. Então o Santos estava obviamente cansado, o Palmeiras colocando bons jogadores um atrás do outro, e a gente não tem alternativas. E é momento do Cuca ter coragem e de colocar alguns atletas de lado. Temos muita coisa para falar neste vídeo, mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no canal, deem like neste vídeo e também falo para vocês baixarem o app do Gringo, escaneando o QR Code ou utilizando o link que está na descrição. Com o Gringo você pode pagar os débitos do seu veículo em até 12 vezes no cartão de crédito. Você baixa agora, consulta IPVA de graça, licenciamento, as multas do seu carro. E se você achar algum débito, você parcela até 12 vezes no cartão de crédito e você pode confiar, porque o Gringo é parceiro credenciado do Detran. Baixe escaneando o QR Code, utilizando o link que está na descrição, consulte seu veículo de graça e resolva todas as pendências hoje mesmo. Gringo, o super app amigo do motorista. Cuca escalou o time que vocês viram aqui no pré-jogo. Existiu uma dúvida entre Igor Vinícius e Mike. A ideia sempre foi colocar Igor Vinícius, que não estava no melhor das suas condições físicas, mas foi um dos bons jogadores em campo. Ainda bem que o Igor jogou. Outra dúvida era o Lucas Veríssimo, e ainda bem que o Lucas Veríssimo jogou. Uma partida muito boa dele. O Rolaiser, para mim, é um destaque óbvio, mas eu gostei muito da partida do Igor Vinícius. O Lucas Veríssimo foi muito melhor que o Lua Pérez. E o Santos teve algumas boas movimentações ofensivas, o Gabigol mais inteiro fisicamente, associando bastante. O Oliva, enquanto teve físico, também foi muito bem. Já outros atletas decepcionaram novamente, que é o caso do Lua Pérez, que eu não entendo porque segue no time titular. Dá pra gente tentar argumentar que o João Ananias é jovem, que o momento é complicado, mas isso não serviu de justificativa quando o Gustavo Henrique virou titular, o nosso Gustavinho que está machucado. Por que o João Ananias não pode? É mais experiente que o Gustavinho, fez um grande jogo contra o Bahia, ele precisa jogar, porque o Lua Pérez não tem condições hoje de ser titular, principalmente nesses jogos de duelo muito forte. Ele tá mal, ele tá sem confiança, e hoje aconteceu algo que acaba prejudicando muito o Santos, certamente pensado pelo Abel Ferreira. O Flaco Lopes grudou no Luan, e o Luan estava quase que fazendo uma marcação individual nele, perseguindo o Flaco. E aí o Veríssimo ia fazer a cobertura e o lado direito da defesa ficou exposto. Juntando isso, do Veríssimo não estar bem posicionado, com Gabriel Bom Tempo dando alguns vacilos no primeiro tempo, o Palmeiras teve chances por ali. O Lua Pérez ia comprometendo durante o jogo, parecia que ia dar certo, e no lance do gol do Flaco Lopes ele falha outra vez, mas o grande erro, o grande problema foi o Barreal. Eu sei, é muito irritante que o Rafael Claus seja o árbitro de um Santos e Palmeiras mais uma vez. Ele é um árbitro caseiro, já teve problemas em jogos do Santos, mas o grande problema hoje não foi o Claus, foi o Barreal. Os jogadores do Santos precisam entender a partida, precisa ter. Eles não precisam ser gênios, eles precisam ter um mínimo de inteligência. O Barreal, pouquinho antes do Claus não dar falta nele, tentou cavar uma e o Claus mandou seguir. Sendo caseiro ou não, o Claus gosta de deixar o jogo seguir e não dá muito cartão. Ele segurou todos os cartões hoje. Todo mundo que conhece minimamente futebol sabe que o Claus faz isso. O Barreal foi tocado pelo Arias, por cima e por baixo, mas o Barreal desmontou, foi cavar a falta, sabendo o que o Claus faz, ou talvez não sabendo. E aí o Palmeiras constrói o gol. Poderia ter sido falta do Arias? Poderia. Eu acho que se fosse o critério do Claus, num jogo normal de futebol brasileiro, teria sido falta. Mas, pô, não é Premier League, sabe? Tem que ter leitura, tem que entender o que acontece. E o Barreal não teve.
O Palmeiras constrói o gol no cruzamento perfeito pro Flaco Lopes e o Lô Pérez tá mal posicionado, não fecha o primeiro pau, que é um grande erro do Lô Pérez. O Lucas Veríssimo rebate 200 bolas por jogo e você não vê o Lô Pérez protegendo o primeiro pau. Ele falha nisso constantemente. E esse é o gol de empate do Palmeiras, depois vem uma grande pressão. O segundo tempo vinha sendo bom. O Santos fez o primeiro tempo ofensivamente muito interessante as movimentações. O gol do Roleiser é um gol bonito, um gol de individualidade de fora da área, mas outros bons lances foram criados. O Murilo salvou um gol que seria muito bonito numa tabela entre Barreal e Roleiser para o Gabigol. Só que o Santos já vinha apresentando problemas defensivos desde o começo do jogo. Era um jogo meio laicar, estava muito aberto. Ofensivamente o Santos bem, defensivamente com problemas. No segundo tempo, por incrível que pareça, o Santos voltou melhor. E o Palmeiras empata quando o Santos estava bem. Não tinha aquela grande pressão no primeiro tempo, não vinham chances consecutivas, parecia que o jogo estava ficando um pouquinho mais confortável. E aí o Barreal erra, o Lua Pérez erra também, o Palmeiras empata, e aí o Palmeiras tem um time melhor, o banco de reservas melhor, tá em casa com a atmosfera positiva do estádio, e aí o Palmeiras vai para cima e o Santos tem até chances ali no contra-ataque, não são chances claras porque o Santos erra na parte final novamente, tem um chute ridículo do Barreal, tem o Roleiser sendo fominha, decisão errada acontecendo frequentemente, esse é um grande problema desse elenco. E aí vem o gol do Palmeiras, pinta a pressão, o Santos ele cede, porque o Santos é um time mentalmente frágil, basta ver dois exemplos, o Barreal não reclama da falta do Arias e o Santos não fecha no Klaus. A checagem do VAR vira do nada uma checagem de Premier League, né? Tudo demora no futebol brasileiro. Nesse gol, 2 segundos, 2 segundos bastaram para o Klaus aprontar por meio. O Santos não reclama, não fecha a roda, é apenas o Lucas Veríssimo quem fala e a bola segue. Se nem o Barreal, que teoricamente teria sofrido a falta, reclamou, o Klaus mandou seguir. Então o Santos sente muito, o Santos tem esses problemas cognitivos mesmo, apresentado pelo Barreal e por outro jogador. O Santos não é esse time competitivo, sabe, copeiro, é algo que o Santos tem tentado, o Cuca tem buscado fazer, mas o Santos não encontra. A partir do gol do Palmeiras de empate, aí o jogo muda de figura, o Santos precisa mexer e tem um banco muito ruim. A primeira alteração é parte física, sai Oliva e entra Arão, o Santos já perde competitividade e depois o Cuca demora muito para mexer porque certamente ele pensou que não tinha o que fazer. O Roleiser, mesmo morto, continua em campo até o final, o que mostra a moral que ele tem, e depois ele precisa mexer e a gente entra com o Zé Rafael, Moisés e Rony. Aí é complicado, né? E o Palmeiras conseguiria a virada se não fosse um toque na mão do Arias no chute do Alan, um lance em que tem todos os erros possíveis. Começa com Moisés, eu falei aqui para vocês contra o Bahia e volto a falar, a postura do Moisés é inaceitável. É inaceitável. A palavra que me vem à cabeça é uma palavra que eu vou evitar dizer, mas é de uma preguiça, de uma falta de vontade, uma falta de comprometimento que para mim é motivo suficiente para uma geladeira, para não ser relacionado. O Moisés não é ninguém para ter essa postura de craque que ele acha que ele é. O Moisés, ele perde a bola num lance bizarro e não marca. O Palmeiras tem um clarão pelo lado esquerdo. E aí o cruzamento vem e o Zé Rafael tenta tirar de calcanhar. O Zé Rafael é outro que não pode mais jogar. Puta, que merda, né? Não tinha os moleques, já tinha João Schmidt e Arão em campo, precisa substituir o Bom Tempo? Põe o Samuel Pierre. Foi assim que a gente descobriu o Gustavo Henrique, tem que ser com o Samuel Pierre. É um contexto desfavorável? Sim, mas é um contexto desfavorável também colocar o Zé Rafael, que não é trem há muito tempo. O Zé Rafael entra e compromete, ele não conseguia fazer falta hoje. Ele não conseguia puxar pela camisa, de tão deficiente em relação aos demais em que ele está. Ele tem um déficit físico muito notável, não dá para ele entrar. E o Moisés, ele tem uma postura inaceitável. Eu trouxe aqui no canal que a comissão técnica estava insatisfeita com alguns jogadores, eu disse para vocês, o Moisés está fora de forma. A taxa de gordura do Moisés não é uma taxa de gordura comparável com os outros jogadores. E mesmo assim ele entra. Hoje não entrou o Miguel. Hoje teve que entrar o Rony. Pelo menos entrou o Matheus. O Santos precisa de alternativas urgentes para Júlio. Mas enquanto isso, dá para a comissão técnica perceber que alguns jogadores não tem como. Não tem como. Para mim, o Moisés não pode mais entrar. O Zé Rafael não pode mais entrar. E a gente teria perdido se não fosse a mão do Arias que acabou nos salvando. Que era uma derrota que a gente poderia falar aqui que é justa pela parte final. Mas se a gente contar o primeiro tempo, o Santos fez um jogo interessante, de novo com boas movimentações ofensivas. É um cobertor curto, o Santos vai ter problemas defensivos enquanto precisar. Pô, o Santos terminou o jogo com o Ilharão, Schmidt e Zé Rafael. Pô, não dá. E o Palmeiras colocando Paulinho e Alan. Não tem como, a gente vai sofrer. Enquanto o Santos não resolver os reforços na janela de julho, algumas decisões
corajosas precisam ser tomadas pelo Cuca. O desempenho do Santos com o Cuca é um desempenho bem melhor em relação ao Vojvoda, mas o rendimento é pior. O Santos joga bem, o Santos constrói por baixo, o Santos tem um pé de pressione interessante, o Santos tem boas movimentações defensivas, o Santos faz perseguições que dificultam para o adversário, só que aí o Santos tem uma parte física que preocupa, porque como você persegue muito, você acaba cansando mais, e tecnicamente o Santos tem uma deficiência muito grande. Muito grande. Você precisa tirar o Gabigol e entra o Rony quebrando a bola. Você precisa tirar o Bom Tempo e entra o Zé Rafael quebrando a bola. E alguns jogadores que poderiam ser melhores tecnicamente, poderiam dar um up quando entram, são como o Moisés, que acha que está jogando o Interclasse. Aliás, eu jogava com muita vontade o Interclasse. O Moisés, eu não sei o que ele pensa. É algo que para mim é inaceitável. Você vê a ruindade de alguns jogadores que se esforçam e você tem um pouquinho de compaixão. Te irrita, né? Que o cara seja muito ruim, mas você fala, pô, ele se esforça, ele tenta, dando carrinho de cabeça. O Moisés, ele tem deficiência técnica e ele age como se ele fosse craque. O Neymar se esforça mais que o Moisés. Foi assim contra o Bahia e foi assim hoje. Então nós temos pontos positivos a dizer, como a atuação do Veríssimo, do Igor Vinícius, do Oliva e, para mim, a excelente partida do Roleza. E pontos negativos, uma outra atuação muito ruim do Barreal, o Lua Pérez, que eu não sei porque é titular, e esses jogadores que entram no segundo tempo e comprometem. Hoje, se não fosse pelo toque na mão do Arias, a gente poderia falar, e a gente não pode deixar de dizer, que jogadores como Zé Rafael e Moisés enterrariam uma atuação que por bom tempo foi interessante. Uma pena que o Santos tenha tomado gol nessa falha de Barreal e Lua Pérez, porque era um momento interessante, o Palmeiras vinha ficando ansioso, o Santos estava marcando melhor, roubando mais a bola, trocando passes no campo de ataque, e a gente poderia ter vencido, assim como poderia ter vencido o Bahia, e essa sensação é irritante. Dá para ganhar, joga como nunca, beleza, empate interessante, Palmeiras líder, o Santos na zona do rebaixamento, mas é um pontinho que não resolve muito a situação e que deixa ainda a gente nesse momento de complicado. Pro Bragantino vai ser outra luta, o Santos tem Gabriel Brazão, que tomou o terceiro cartão amarelo, mas antes tem o Recoleta lá na fronteira, então vamos ver o que o Santos consegue arranjar na Sul-Americana, teoricamente com a volta do Neymar, e encontrar esse ajuste, porque sem o Neymar o Santos compete, sem o Neymar o Santos tem o Roleza como protagonista, o Roleza se conectou bem com o Gabigol, sem entender como isso vai ser feito, mas talvez seja assunto para outro vídeo. Essa é uma primeira avaliação sem ouvir a coletiva, eu gosto de assistir o jogo de novo, ver lances que eu não vi, mas eu quero a opinião de vocês sobre essa minha primeira análise. É um empate interessante de uma partida em que por um bom tempo o Santos foi bem, principalmente no ataque, mas segue sendo frustrante. É mais frustrante ainda o Santos ter uma gestão que montou esse elenco totalmente desequilibrado. Totalmente desequilibrado. Se esses jogadores estivessem lá em 2019, 2020, você fala, pô, eles são bons, né? Rony, Zé Rafael, Arão, mas eles estão com a setinha completamente para baixo. E ver a postura de jogadores como Moisés me irritam profundamente, porque o Santos é muito grande para ter jogadores que agem assim. É isso. Vídeo entregue. Muito obrigado a quem assistiu até o final. Não deixe de se inscrever, deixar seu like. Eu volto para casa neste domingo. Não deve ter live, mas a partir de segunda-feira eu retomo a programação com vocês, tá bom? Obrigado. Até a próxima.